No nosso site, já que a gente está falando aqui sobre militares, quero falar sobre as polícias. A Carol Brígido trouxe agora há pouco na coluna dela que o Conselho do Ministério da Justiça aprovou a câmera em fardas policiais. A Carol conta aqui que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, ligado ao Ministério da Justiça, aprovou hoje uma recomendação sobre o uso de câmeras em uniformes de policiais e agentes de segurança. O texto proíbe o equipamento que ele seja desligado enquanto o profissional estiver em serviço. Era o ponto mais polêmico da discussão, alvo de resistência por parte das polícias, só que, para a maioria do Conselho, se houvesse possibilidade de desligar o equipamento durante uma operação, a medida não teria sentido para tentar evitar abuso de autoridade. As câmeras podem servir para apurar atos de violência cometidos contra policiais durante o serviço. O texto vai ser encaminhado para o até agora ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele poderá fazer algum ajuste na recomendação antes de publicá-la. A norma é apenas uma sugestão para as polícias, portanto, não é obrigatório cumprir. Os equipamentos já são usados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela Polícia Penal do Ceará. Em São Paulo, o governador Tarcísio cortou investimento destinado ao uso de câmeras corporais. E aí, Carla, será que vai servir de algo? É uma sugestão, né? Então, é uma sugestão que se soma a outras iniciativas, né? No fim do ano passado, quando o então secretário executivo Ricardo Capelli, que agora está de férias, mas vai deixar provavelmente o ministério, ele estava interino no Ministério da Justiça, até digamos, polemizar com o governador Tarcísio, ele publicou ali, fez um evento, um anúncio de algumas diretrizes, né, que iam permear essa política das câmaras. Então, a ideia era também formular aí algumas normas para que se pudesse regulamentar, não necessariamente obrigar, porque aí eu não sei na legislação, porque a questão de segurança é uma questão estadual. Então, eu não sei como é que fica, eu confesso que eu não sei como é que fica essa questão para obrigar. Então, eu acho que é um conjunto a mais de normas, de sugestões, que aí é a política, né, Diego? A gente vai ter, assim, o que eu acho que é importante a gente destacar isso se a gente já está tendo resultados que comprovem a eficiência desse tipo de equipamento na redução das mortes em operações policiais, ou até mesmo para a proteção do próprio policial, se a gente já está caminhando para ter esses resultados, na minha avaliação, não faz sentido a gente retroceder, né? Então, o discurso de quem quer retroceder nessa transparência, ele me parece fraco de argumentos. Agora, a gente sabe que existe um contexto político por trás disso, né? Enfim, há quem seja contra, o próprio governador Tarcísio questiona essa efetividade da Câmara, e aí eu acho que é uma tentativa mais para pelo menos manter esse debate na sociedade, que eu acho que a transparência nessa atividade policial, nessas operações, ganha toda a sociedade, mas é legítimo que a gente possa discutir isso e que as autoridades criem instrumentos para que esses mecanismos possam ser aperfeiçoados e aproveitados por todas as polícias do país. É o que a gente espera, mas aí é aquela coisa, né? Política, o timing é diferente, depende de muitas variáveis. Mas eu acho que é uma iniciativa que se soma a outras do âmbito do Ministério da Justiça para tentar tratar essa questão de uma forma mais republicana e tentar tirar da política, mas tem muita política nessa discussão. Como tudo, né? As coisas saem do debate técnico e vão para o debate ideológico, infelizmente polarizado, né, Cláudio? Não, sem dúvida nenhuma. Veja a posição do governador Tarcísio de Freitas, né, em São Paulo. Depois de um processo muito bem sucedido de implementação das câmeras, não os uniformes dos policiais, ao ponto de você ter uma queda de mais de 70% da letalidade policial com o uso das câmeras, ou seja, mostrando que certamente havia excessos e que as câmeras inibem esses excessos, lembrando, né, que não só diminuiu a letalidade, mas diminuíram também as mortes de policiais. Então, as duas coisas aconteceram, porque os críticos às câmeras poderiam dizer, não, mas o policial, na verdade, se sente constrangido, vai ficar mais desprotegido. É o contrário. Então, na verdade, né, esse ataque às câmeras que o governador Tarcísio de Freitas tem feito, que outros bolsonaristas têm defendido, vai apenas no sentido de, na realidade, criar um subterfúgio para defender a continuidade de uma política muito letal de ação da polícia. E o Brasil, cá entre nós, tem a letalidade policial mais elevada do mundo. Se letalidade policial elevada fosse solução para o problema da violência no país,
a gente seria o país mais pacífico do mundo, seríamos mais pacíficos que a Dinamarca, mas a gente vê que não é isso que acontece, né? É exatamente o contrário. Então, na verdade, me parece que é uma questão de um marco civilizatório. Hoje a tecnologia facilita muito você ter esse tipo de instrumento, ele nem é tão caro, né? A desculpa de que não há recursos para isso é uma besteira. Basta se pensar no quanto se economiza quando você não tem, por exemplo, que levar policiais para o hospital. Você não tem que lidar com o problema do seguro de vida daquele policial que é morto em serviço, né? Sem falar, claro, no valor da vida humana em si. Então, na realidade, essa desculpa da falta de orçamento não se justifica. E daí o posicionamento, né, do Conselho Nacional de Justiça é importante agora, né, desse Conselho do Ministério da Justiça, melhor dizendo, é importante agora. Agora, é importante também que isso seja convertido numa norma impositiva, ou seja, seria importante que isso fosse transformado em lei, ou pelo menos em alguma política de mais forte incentivo aos estados, do tipo, aqueles que usarem câmaras corporais, que implementarem essa política, terão mais recursos nos acordos estabelecidos com o governo federal. Os que não o fizerem não terão, porque aí você cria um incentivo, tá querendo abrir mão de dinheiro? De repente, o próprio governo federal podia, na realidade, ter inclusive uma política de custear essas câmeras, dizendo: olha, se o problema é dinheiro, nós pagamos. Né? Me parece que há espaço possível de se encontrar no orçamento para esse tipo de iniciativa. Porque aí você vai, evidentemente, inibindo tentativas como essa que faz o governador de São Paulo, né, de dizer que não vai usar as câmeras porque elas não servem para nada, não há qualquer comprovação, o que é mentira. Há comprovação, elas servem, elas protegem o policial e reduzem a letalidade, fazendo com que a polícia, em vez de agir como um grupo de extermínio, ela haja de fato como uma força da lei. E aí, consequentemente, contendo a sua violência.